Bom, em alguns vídeos aqui eu andei dizendo que a gente precisa abandonar o escrutínio intelectual a partir do compromisso, ou pelo menos certo tipo de escrutínio intelectual a partir do compromisso, e há um momento no caminho que a gente abandona o escrutínio intelectual. Mas uma pessoa perguntou, então, mas qual é a diferença então do budismo e uma outra religião que tem um viés fundamentalista, um viés devocional, como certas formas de cristianismo, certas formas de islã, que tem uma noção assim de você precisa acreditar, né? Ainda assim é bem diferente. Vamos ver por quê. Por um lado, há um exagero, né, no Sutra dos Kalamas, um exagero no sentido da cultura, porque foi o viés iluminista que permitiu aos europeus olharem outras culturas e começarem a examinar outras culturas, primeiro com viés de superioridade e inferioridade, depois reconhecer valor nelas, e daí analisar elas e tentar incorporar a sabedoria que encontrava. Isso tudo vem das qualidades positivas, negativas e neutras do iluminismo, né? Então, o iluminismo começou a olhar para o budismo, começou também a ver valor no budismo, introduzir certas ênfases, certas distorções, algumas vezes se dá para dizer que chega no nível de distorção. Então, o valor do Sutra dos Kalamas, o Sutra dos Kalamas estava lá, né? Os budistas eles aceitam aquilo lá é cânone. Todo mundo no budismo precisa aceitar, mesmo os tibetanos que não tinham esse texto na sua inteireza, eles aceitam o conteúdo estava em outros textos e isso era expresso. Né? Sim, mas a ênfase, o fato de ser lembrado quase toda vez que se fala de budismo, né? O que é o Sutra dos Kalamas, para quem não está acompanhando os vídeos, é quando o Buda diz assim: você não precisa acreditar só porque eu estou dizendo, você não precisa acreditar só porque é tradição, porque, ah, enfim, por qualquer motivo arbitrário. Você acredita porque você mesmo chega na conclusão e daí você aceita. Você começa a praticar porque você mesmo sabe que é bom. A partir da sua própria experiência, a partir do seu próprio raciocínio, certo? Então, isso daí, o que os iluministas olharam e viram? Ah, o Buda. O Buda era um iluminista. Até a gente vai chamar essa realização deles, eu já tenho um texto sobre isso, né? Que a palavra iluminação, ela vem do iluminismo. No budismo não tem muito essa noção de iluminação, né? É outra palavra. Anuttara Samyak Sambodhi, por exemplo, no Sutra do Diamante. Essa ênfase exagerada no Sutra dos Kalamas, ela vem do nosso viés europeu, civilizado no sentido europeu, com essa coisa inglesa, alemã, francesa, iluminista, né? Então, aí o Sutra dos Kalamas é a coisa mais importante que o Buda já falou. Que tinha sua importância, mas não tinha essa ênfase. Né? Então, quando é que ele se torna. Quando parece que o budismo não tem um aspecto de fé, no sentido de entrega, no sentido de compromisso. Agora, qual é a diferença dessa fé, desse compromisso, dessa entrega para uma religião revelada? Né? Então, no budismo a gente tem duas vias de conhecimento. Isso é comum no budismo, talvez em algumas formas de hinduísmo, mas não é muito comum nas tradições, as outras tradições religiosas. Quais são as duas formas de conhecimento no budismo? Epistemologia budista, o mais básico possível, é a inferência, né? Ou seja, intelecto, seja provas ou raciocínios ou chegar a conclusões, né? Usar a cabeça, né? Pensar criticamente e chegar a conclusões e a partir disso tomar decisões, né? O que todo mundo faz, mas melhor ou pior, né? De acordo com as capacidades e experiência, né? Então, se a pessoa tem uma experiência, ela acredita porque ela tá, né? Ela não está bêbada, então o que está acontecendo com ela não é uma alucinação. Ela tem um certo direito de dizer que a parede aqui atrás é vermelha, porque eu estou vendo que é vermelho. Provavelmente não estou me iludindo, né? E isso daí no budismo é assim. A experiência ela vale mais do que a inferência. Se por o raciocínio de alguém você vier me dizer, não, mas essa parede, porque não sei o que, A mais B mais C mais D mais E,
uma fórmula complicada, ela no fundo não é vermelha, essa parede aqui, você diz, não, não, não. Ó, meu olho aqui, eu tô vendo que é vermelho. Então, a experiência tá, né, não pode chamar empirismo, né, mas a experiência tá na frente como fonte de conhecimento do que a inferência. A inferência é importante, mas ela é secundária à experiência, certo? Então isso é comum a todas as formas de budismo. Isso foi estabelecido antes do budismo e foi apropriado pelo budismo. Então essa é a epistemologia básica que existe nas tradições budistas. Claro, vai ter sutilezas aqui com relação a até onde a inferência vai, até onde a experiência vai, como a experiência pode ser enganada, iludida, né? A gente fala em experiência yógica, que é uma experiência pura, que não está sendo intermediada pelos conceitos, né? Não tem uma imputação de conceitos no meio disso, então ela é experiência direta, né, da cor vermelha, sem o nome cor, sem o nome vermelho, né? Então tudo isso se trata em mais detalhes. Mas o que isso nos interessa com relação a tomar a decisão de seguir ou não seguir, né, tomar refúgio e assim por diante? Antes de tomar o compromisso com o Buda, a gente pensa sobre por que a gente tomaria esse compromisso. Então a gente chega nessa conclusão, para tomar o refúgio é necessário ter chegado a um grau de reflexão e entrega ao que o Buda ensinou que corresponda a uma decisão esclarecida, vamos dizer assim. Né? A pessoa não pode fazer isso só porque, né, tipo, o que é a conversão de uma pessoa assim, botar um revólver na cabeça da pessoa e dizer, você agora você tome refúgio, não funciona. Então, você agora acredite nisso, mesma coisa que botar um revólver, é uma coerção espiritual, né? Então, a pessoa precisa pensar livremente e chegar a essa conclusão. Agora, depois que ela toma o compromisso, aí certas coisas ela não desafia mais, né? Porque ela já chegou nas conclusões, então ela não vai precisar sempre estar retornando às mesmas asserções. Então, ela não precisa. O processo de refúgio ele é feito numa cerimônia formal, ele é feito todo dia na prática. A pessoa vai ter, ela vai duvidar do budismo, ela vai seguir nesse processo intermediário por um tempo, né? Mas a tendência dela é dizer, não, certas coisas aqui isso aqui já é o que eu vou fazer. Esse experimento, ele às vezes dura mais de uma vida, né? Eu já estou sabendo disso. Ele tem né, é um experimento que eu estou fazendo. Eu quero obter experiência relacionada a esse ensinamento, integrar isso na minha vida, porque eu sei, por aquilo, né, que isso é o melhor para mim. Agora, tem um aspecto assim muito interessante. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre friso quando as pessoas examinem o budismo, eu digo para elas, vocês olhem para os praticantes e olhem para os professores, né, que são os praticantes que já estão praticando há mais tempo, que já têm talvez alguma realização. Então vocês olhem para eles. Se eles exemplificam aquilo que vocês querem para vocês mesmos, então vocês sigam o que eles estão dizendo. É muito simples. Não tem nenhuma grande complexidade nisso. Agora, se a pessoa se ela tomar refúgio no intelecto e ela ficar sempre duvidando de si mesma, dos outros, do sistema e assim por diante, então ela não tomou o compromisso. Tomar o compromisso significa abandonar certas conclusões que já foram chegadas e que a pessoa não precisa retornar a elas. Então ela já apaziguou certas dúvidas, pelo menos já formalmente apaziguou, né? Ela pode ter de vez em quando, mas vai ser a oscilação do voto de refúgio dela. Então, com relação a isso, ou aquilo outro, com relação a certos aspectos, ela já se comprometeu porque ela chegou numa conclusão. Então, esse aspecto do compromisso dos votos todos, eles virem de um entendimento, né, e eles serem tomados a partir desse entendimento, sem que a pessoa possa voltar atrás, mudando de entendimento. Alguns votos a pessoa pode voltar atrás, porque ela não consegue, tem vários motivos, né? Então ela pode dizer, não quero mais esse voto, devolve o voto, e explica para o professor, não quero mais ter esse voto. Aí funciona desse jeito, pode ser. Agora o voto de refúgio não é assim. O voto de refúgio a pessoa não pode devolver. Ou alguns votos que as pessoas tomam em iniciações, né? Eles podem soar, em certo sentido, fundamentalistas. Mas como a pessoa chegou nisso
de livre e espontânea vontade e porque ela examinou isso através da inferência e da experiência, então ela não pode dizer que é um processo arbitrário, né? Ela mesma, ela chegou nisso. Aí dentro, depois do refúgio, não é que a pessoa pare de usar o intelecto. Ela usa o intelecto para raciocinar com o critério do budismo. Daí ela começa a usar o critério do Dharma para observar as coisas. E a partir disso ela vai chegando a conclusões ou não vai chegando a conclusões. Então, e o objetivo dela é, também ao fazer prática e ao fazer todos os experimentos, ela não quer chegar num conceito do vermelho através de conclusões e não sei o que, ela quer chegar na experiência da cor, do sabor, do doce, etc. Então a experiência da realização, a experiência da iluminação não é um argumento, e não é o final, o resultado final de um monte de pensamentos, né? Então os pensamentos eles vão até um ponto, aí depois a pessoa precisa fazer prática. E a prática, ela tem um lado conceitual, tem um lado que usa a mente, que necessariamente não é conceitual, e ela tem um lado que usa a sabedoria, que não é exatamente a mente. Então tem 3 níveis aqui. Tem pensar, tem transformar os hábitos mentais, que não necessariamente envolve pensamento, e tem transcender os hábitos mentais. São 3 tipos de coisas que a pessoa faz. Então aqui a gente já não está falando também uh, no, só na primeira etapa a gente está falando do aspecto intelectual, de refletir intelectualmente sobre as coisas. Bom, como é que é nas tradições teístas ou nas tradições que a crença é o fator importante? Então a pessoa tem uma conexão emocional com uma figura carismática da história e ela diz, é isso que eu quero. Né? É parecido naquele sentido lá. Mas ela não é encorajada a examinar racionalmente os ensinamentos, ou nem sempre é encorajado, porque tem algumas tradições cristãs e com certeza islâmicas que devem encorajar o raciocínio, né? Mas talvez a pessoa seja encorajada a não raciocinar. Se a pessoa é encorajada a não raciocinar antes de tomar os votos, daí isso é um problema. E depois também, se ela é encorajada a nunca usar a racionalidade no caminho, é um mistério e assim por diante, isso né, está além da razão, tá, que algumas vezes não vou dizer que aconteça no budismo, mas aconteceu na distorção do budismo pelos alemães, principalmente, que é um tipo de zen que se popularizou no Ocidente. Então, que é ligado a fascismo e assim por diante. Então, certo tipo de zen vai dizer: não pense nas coisas, porque. E daí, para quê? Para a pessoa ir lá lutar do lado do imperador junto com os nazistas contra o resto do mundo, né? Então, por favor, não, né? Então, muito cuidado com isso. Agora, quando a gente fala em não conceitualidade no budismo, a pessoa chegou nisso livremente a partir do entendimento dos limites da conceitualidade. Então ela pensou e ela reconheceu que ela precisa da experiência. Então ela vai atrás da experiência além do mero conhecimento intelectual. Não é porque ela tem nenhuma má vontade com o intelecto, ela só vê a limitação inerente ao intelecto. Né? Então, o budismo não pode ser fundamentalizado. Se a gente está falando do budismo, se algum budista é fundamentalista, se a gente está dizendo que a pessoa é muito radical e assim por diante, a gente está ou pegando um devoto no Dharma, uma pessoa que pratica o Dharma, e julgando fortemente essa pessoa incorretamente, ou a pessoa não está praticando o Dharma. Só tem essas 2 opções. Ou você está pensando errado da pessoa, ou a pessoa não sabe o que ela está fazendo, não é Dharma o que ela está fazendo. Né? Já estamos em R$ 2.549 dos 3.000. Eu agradeço muito as oferendas, espero que façam mais. Quem quiser pedir os cartõezinhos, tendo feito as oferendas ou não tendo feito as oferendas, eu vou fazer uma leva de entregas esse mês. Alguns meses eu fiz 2, mas esse mês eu vou fazer só uma. E, por favor, apareçam nos retiros, né? Queria ver vocês nas práticas, poder ir mais práticas para ver. E como eu disse, na verdade eu queria ir para a Índia, né? Vai ter um evento especial que eu gostaria de participar, mas eu não teve essa possibilidade financeira já vi que não ia ser possível, daí eu consegui fazer um retiro aqui no Brasil e eu pretendo fazer talvez 2 ou 3 menores logo depois, se eu conseguir,
E, assim, tipo, eu vou fazer um de 21 dias, depois quero fazer um de 3 dias, depois quero fazer outro de 3 ou 4 dias em maio. Então, quem preste atenção nos sites, quem quiser participar desses retiros, alguns deles são abertos, dá para participar. É só olhar os que não têm pré-requisito ou os que têm pré-requisito que por acaso você tem ou você já fez alguma prática, né? Então, a gente se vê na prática do Dharma, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjurti. Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kuncha Zio Zeta Ibai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Tenjurti. Time Kwene Pema Sambao Sasura Jinja no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kuze Destintes in Darshinju. Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungondo Pateno Muyeng Kupamalora Sanelundo Tileta do Tenjurti. Pemejasun Pemerisu Jepemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Troma de Soji no Nibe Melunde do Jurti. Nenjuane Chimpote Payuri Nepadan de Basipechambundan Kuseja Sentenjurti. Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Debson Chin de Lapto Sushi, não se mueve de chuva, dançam palunde do Partingelo, uma rumba zaguru pema cede, que loja som de loite, aliança som de papel, do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.